Oi, turma. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai falar sobre os tipos de conhecimento, né? E a palavra conhecimento vem da palavra do latim ciência, né? Que a ciência é o quê? É o conhecimento produzido pelo homem, né? Ou produzido pela gente com o intuito de entender e explicar de uma maneira racional e objetiva, né, o mundo para nele poder intervir. Quando a gente fala em mundo, é o fenômeno que a gente está estudando. Então, quais são os tipos de conhecimento que são estudados? O conhecimento chamado do senso comum ou empírico, que a gente já viu a aula passada, o conhecimento religioso ou teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Bem, o conhecimento do senso comum, todas nós estamos muito familiarizados. É aquele conhecimento que passa de geração em geração, sabe? Não é um conhecimento formal adquirido na academia, na universidade, na escola. Não é um conhecimento estudado, comprovado, né? Criticado. Né? É o tipo de conhecimento que vai sendo adquirido através da experiência ou das ideias ou da comunicação de uma pessoa para outra, mas sem a preocupação de verificar, né, de verificação desse conhecimento. Então a gente diz que ele é superficial, que ele se conforma com a aparência, né? Aquele conhecimento espontâneo, instintivo, baseado nos nossos sentidos, nas nossas ideias, na nossa percepção, né? É sensitivo porque refere-se à nossa vivência pessoal, subjetivo, né? E normalmente você não consegue descrever o porquê. Você diz que é porque sim, porque eu vi, porque me disseram, mas não sabe explicar o motivo daquele conhecimento. Né? São vivências, são estados de ânimo, são emoções de vida diária. Né? É a própria pessoa que organiza as suas experiências. Então, puxa, vocês devem saber muitos exemplos desse conhecimento do senso comum, né? Por exemplo, a pessoa queimou a pele, vamos lá, vamos colocar vinagre, vinagre faz bem, né? Sem nunca ter lido, né, nenhum estudo ou visto uma comprovação de que realmente o vinagre faz bem para queimadura, mas porque a avó fazia, a tia fazia, a mãe fazia, o vizinho faz, se tornou como uma verdade e aí todo mundo coloca vinagre na queimadura, entende? Então é aquele tipo de conhecimento que vai se perpetuando, né? Ele não é um conhecimento metódico que foi baseado em algo feito com planejamento de uma maneira sistemática, né? É um conhecimento que, por não ser verificável, né, não se preocupar com a verificação, ele é acrítico, ele não gera crítica a ele. Né? É suscetível ao erro, né? Porque o que para mim funciona pode não funcionar para você, né? É uma vivência que não objetiva uma sistematização de ideias, como a gente tinha comentado, né? Não tem a pretensão de provar a sua veracidade, é inexato, ou seja, por não ter a preocupação em comprovar a sua veracidade, é muito perigoso às vezes. Né? O senso comum, ultimamente, ele está até mais prevalecendo mais do que a ciência em muitos
ambientes, né? E a propagação do senso comum, né, de algo baseado no achismo, né, porque eu quero que seja assim, porque eu vi assim, porque sim, sem se preocupar com a verificação daquilo, ele pode muito ser utilizado como uma forma de manipulação das pessoas, né? Porque se a pessoa ela se identifica com você e se ela precisa, sente a necessidade de acreditar em algo, ela vai acreditar naquilo que você disser para ela. Ela vai tomar aquilo como sendo verdadeiro, sem se preocupar com a comprovação daquilo que está sendo dito. O conhecimento filosófico, ele, como o próprio nome já diz, ele é baseado na filosofia. Ele considera os seus estudos de uma maneira bastante reflexiva. É um conhecimento que baseado nas ideias, né? Baseado na razão, na racionalidade, mas ele não se preocupa com a verificação. Né? Então, esse é um ponto em comum entre o senso comum, o conhecimento filosófico e, como a gente vai ver, o conhecimento religioso. O único conhecimento que se preocupa em verificar é o conhecimento científico. Tá? O objeto de análise do conhecimento filosófico são as ideias, as relações conceituais. Os filósofos, eles vivem no meio das ideias, no mundo das ideias. Né? O filósofo não gosta de colocar a mão na massa, sabe? Ele prefere ficar lá no mundo das ideias. Né? Então, caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana, ou seja, sem colocar a mão na massa, tá? Ele não é verificável, né? Uma vez que o filósofo ele fica no plano das ideias, ele não é verificável, né? Então, o ponto de partida consiste em opiniões que não são submetidas à experimentação, ou seja, as hipóteses do filósofo, elas não são testadas, ok? Então não é verificável e consiste em um conjunto de enunciados, né? Logicamente correlacionados, então sem comprovação. Então, quando a gente vê uma pergunta, né, normalmente é conhecimento filosófico. Ah, clonagem humana será uma prática aceita universalmente? Né? A pergunta, né, fica no mundo das ideias, né? É filosófico. O conhecimento teológico, ele também tem uma característica igual ao do senso comum e ao do filosófico, que é não preocupar-se com a verificação, muito antes pelo contrário. Ele toma a religião como sendo, né, o conhecimento que explica todas as coisas. Né? Os valores religiosos, eles são incontestáveis, perdão. Né? O que é sagrado é explicado por si próprio, nem precisa de explicação, digamos assim. Não existe a importância, a verificação, isso seria até um ultraje. Né? Então, preocupa-se com verdades absolutas que só a fé pode explicar. Tá? Então, o conhecimento religioso ou filosófico, ele, ele se apoia em doutrinas, né, que foram reveladas pelo, digamos, sobrenatural, pela inspiração do homem. Né? Então, as verdades, elas são infalíveis e indiscutíveis, são exatas. Né? Enquanto o conhecimento
do senso comum ele é falível, né? Ou seja, ele pode ser considerado falho, pode não funcionar com uma pessoa. O conhecimento religioso ele é, desculpa, perdão, ele é infalível, tá? Tudo é explicado pela religião. Ele exige uma atitude de fé perante o conhecimento revelado. Por quê? Claro, porque ele não vai ser comprovado, né? Então, acreditar no espírito, acreditar que alguém foi curado por um milagre, acreditar em reencarnação, tudo isso exige, né, uma atitude de fé por parte da pessoa, tá? Tudo bem até aqui? Ok. E o conhecimento científico, gente, né, é aquele que é baseado em fatos, né? É o único, na realidade, que é baseado em fatos, que lida com ocorrências e fatos, né? É um saber ordenado logicamente. Então, ele é sistemático, né? Forma um sistema de ideias, né? Que é uma teoria, e não conhecimentos dispersos e desconexos, que nem o senso comum. Ele é verificável. As afirmações, elas não são as afirmações que não são comprovadas, elas não são consideradas científicas, ok? É racional, é objetivo, ele pode ser falho, é comunicável, acumulativo, explicativo, e o que é muito importante da gente conversar da gente deixar claro é que assim, ó, essas formas de conhecimento elas podem coexistir na mesma pessoa. Um cientista ele pode acreditar numa religião, né? Ele pode fazer parte de uma organização filosófica e ele pode conviver, né? Porque todas nós convivemos com o conhecimento do senso comum, que é aquele que a nossa avó passa pra gente. Ah, menina, faz isso desse jeito que dá certo. Mas, vó, como é que tu sabe? Ah, eu sei, né? Então, uma pessoa, ela pode conviver, né? E usufruir e construir, né, e elaborar todos esses tipos de conhecimento. Ok? Espero que vocês tenham gostado.